Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e a pergunta desse vídeo é: será que ainda vale a pena você ter um servidor ou montar o seu próprio Home Lab em 2025? Nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, comentando quais seriam as vantagens, talvez quais seriam as desvantagens, principalmente as vantagens porque, como você viu nos meus vídeos, eu gosto de servidores, eu gosto de montar meu próprio Home Lab, então nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. E principalmente, será que ainda vale a pena em 2025? Então se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, primeira coisa, para você entender um pouco mais de um servidor e entender se realmente vale a pena ou não, você tem que ter algumas informações em mente. Para você ter um servidor, você vai ter que tentar trabalhar com esse servidor. Tem alguns que você consegue comprar, que eles já são propriamente embutidos com o sistema operacional, mesmo assim você tem que aprender como instalar seus aplicativos, você vai ter que aprender a fazer as configurações, você vai ter que ter bastante desenvolvimento para conseguir esse servidor funcionar de modo esperado. Não existe nenhum servidor que simplesmente você vai conectar na internet e ele vai estar funcionando tudo do jeito que você quer. Se por acaso você quiser montar seu media stream, você vai ter que instalar alguns aplicativos para rodar esse media stream. Se por acaso você quiser que esse servidor armazene suas fotos, ou faça backup, ou mantenha esse sistema seguro, você tem que garantir que todo esse sistema está funcionando e está funcionando para você. Principalmente quando você tem o seu servidor local, diferente do Google Drive, que simplesmente ele funciona, tem todos os dados ali e você pode acessar essas informações qualquer hora que você quiser, sem você se incomodar de precisar fazer configuração, ou pelo menos se você se incomodar de fazer o backup desses dados, porque você sabe que vai estar lá e vai estar tudo certo. Porém, o custo de ter isso tudo na tua mão, sem precisar fazer nenhuma configuração, é um pouco mais alto. Vamos falar mais alto e mais limitado. Então, se vocês virem minha tela, aqui é o site do Google Drive. Anteriormente chamado como Google Drive, agora eles chamam como Google One, que basicamente eles quiseram reunir vários aplicativos nesse mesmo sistema e desse jeito você tem várias opções de plataforma que você pode escolher. A primeira seria gratuita com 15 GB, se por acaso você quiser escolher a opção de 100 GB, você só paga 13 pounds. Porém, 100 GB é basicamente nada. Você consegue um cartão de memória que tem mais que 100 GB. Então, isso é basicamente irrelevante porque não vai atender suas necessidades. Se você escolher a opção de 2 TB, você estaria pagando por volta de 66 pounds por ano. Que não é muito, se você pensar, seria mais ou menos 2 pounds por mês, porém ao longo tempo você está pagando por esse serviço, na qual se por acaso você ocupar esses 2 TB de dados, quando você quiser tirar essas informações, você tem que ter um local para gravar essas informações, caso contrário, você vai perder. Não significa que se por acaso um mês você quiser parar de assinar e no outro mês você continuar, eles vão congelar essas informações. Você vai basicamente ter que tirar tudo e colocar de volta. Outra coisa é que o Google Drive tem o controle de seus dados. Então tudo que você colocar lá, como termos e condições, eles podem verificar. Mesma coisa que já aconteceu comigo. Uma vez eu coloquei algumas informações que seriam copyrights e daí eu recebi um e-mail falando: por favor, remova esses dados, senão tua conta pode ser desabilitada. Então isso prova que, por mais que você ache que essa conta é totalmente sua, eles ainda têm a permissão de escanear e ver se você não tem nada ilegal e assim por diante. O que eu não gosto da ideia de deixar outras empresas ter cópias dos meus dados. Mas isso não é o ponto mais importante. Quando você vai para o seu sistema local ou quando você vai para o seu Home Lab, que não necessariamente precisa ser um servidor de hack com vários HDs, com vários sistemas. Quando eu falo um servidor, seria qualquer sistema que garantiria que um OS poderia rodando no background e você conseguiria fazer SMP, você conseguiria instalar Dockers, containers, você conseguiria gerenciar essas informações e ter um local único para manter todos esses dados. Então, como eu comentei, se por acaso você tiver um NAS ou um servidor, você poderia comprar um HD de 86 para 4 TB, que seria o dobro do teu Google Drive. Então, com 65, mais ou menos 2 anos, você pagaria esse sistema
E se você não quiser se incomodar com nada, para um NAS bem potente, você poderia comprar um Synology NAS. Ou se não, você poderia ir para um computador bem antigo e rodar ele do mesmo jeito, na qual garantiria que seus dados estão disponíveis para você. Uma das vantagens desse sistema, mesma coisa que eu utilizo na minha casa, é que eu tenho todos os meus vídeos na qual eu vou editar, todas as minhas fotos, todos os meus dados no meu servidor. Meus computadores não têm muito espaço e nem precisa ter muito espaço porque tudo que eu faço está na rede. Então eu quero editar meus vídeos, eu vou criar um proxy e depois eu vou editar utilizando esse proxy, na qual pela internet já é o suficiente. Se por acaso eu quiser colocar um arquivo doc, eu posso ter ele na minha rede, na qual quando eu parei de utilizar em um computador e quiser utilizar no outro computador, ou vão falar, eu estou editando lá embaixo, eu quero subir aqui para cima, ou eu quero para o meu quarto editar, eu tenho essa possibilidade porque está tudo na mesma rede, sem precisar copiar todos os dados de um computador para o outro, de um sistema para o outro, e isso se torna muito mais prático, principalmente porque todos esses dados estão lá e você sabe que você vai estar utilizando a última versão desses dados. Outra vantagem ainda é que você sempre pode instalar uma VPN ou você usar um Proxyverse ou qualquer outro sistema na qual permite ainda você podendo acessar fora da sua rede. Se você criar VPN, vamos supor o WatchGuard, Telgale, Tailscale e outros que você pode utilizar, você consegue acessar esses dados mesmo estando em outros lugares. Então a vantagem que seria o seu Google Drive, que você pode acessar em qualquer lugar, com o seu servidor você também pode acessar em qualquer lugar, tendo essa mesma possibilidade. Outra vantagem de você ter o seu servidor na sua casa é que você não precisa ter internet. Vamos supor, eu coloquei todas as minhas informações na minha rede, no meu servidor, e minha internet caiu, eu continuo podendo acessar absolutamente tudo, de modo em que eu nem sinto que a internet caiu. Já se por acaso eu utilizar o Google Drive, uma vez que acabou a internet, eu não tenho acesso a essas informações e eu não vou conseguir acessar as informações até minha internet ser restabelecida. Se por acaso os servidores do Google falharem, que não acontece muitas vezes, você não vai conseguir acessar esses dados até eles voltarem a estar funcionando. Isso seria um ponto na qual seria interessante você considerar, principalmente na questão de local file ou gerenciamento dos dados. Outra vantagem de você ter o seu servidor é que esse servidor não é apenas um SMB, ou local na qual você manteria seus dados. Esse servidor é muito mais, você pode instalar containers, você pode criar esse servidor para Media Server. E no próximo vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre isso, porém Media Server você poderia montar toda a sua biblioteca e você poderia sair um pouco da necessidade de ter todos os provedores de streaming que você acaba pagando muito mais porque você vai ter que utilizar stream A, B, C, dependendo das séries que você quiser. Diferente do seu servidor, você mantém todas as informações no seu servidor, podendo acessar com internet ou até sem internet. Outra coisa interessante é que você faz o teu aprendizado. Então, como eu comentei, nenhum NAS ou nenhum servidor já é pronto, que vem tudo que você precisa já de cara. Você vai ter que descobrir, você vai ter que tentar experimentar, você vai ver o que serve melhor para você. Desse jeito você tem acesso às informações. E isso que seria uma das vantagens do meu ponto de vista, porque você tenta descobrir como que você gostaria de montar seu servidor e montaria as informações que você quer. Não necessariamente só software, mas também hardware. Se você decidir ir para um computador, você pode escolher GPU, que vai ser o melhor para você, na qual faz o balanço em potência e questão de consumo de energia, quantidade de memória RAM. Se por acaso você for utilizar seu midstream, você pode utilizar GPU para fazer transcodificações, você pode escolher seu storage, você pode escolher e aumentar de acordo com as suas necessidades. Vamos supor, o primeiro pool que você montar foi um HD de 4. Você falou, não, eu preciso ter mais segurança, então vou fazer RAID 5, vou colocar 3 HDs. Se por acaso eu quiser mais espaço, então posso migrar de 4 TB para 8 TB cada HD, na qual vai aumentar meu espaço. Se por acaso ainda eu quiser que essa performance desses HDs sejam mais rápidas, eu poderia criar um cache. Poderia utilizar o TrueNAS, poderia utilizar o OpenVPN, poderia utilizar o TrueNAS, poderia utilizar o OpenVPN, poderia utilizar muitas coisas. A mesma coisa para aplicativo, poderia fazer a instalação dos meus aplicativos diretamente no meu servidor ou eu poderia utilizar containers. No meu ponto de vista, containers é muito melhores. E você vai montando o teu servidor ou
duas informações de acordo com as suas necessidades, na qual permitem que você tenha mais e mais aplicativos. Um exemplo que eu vou vir aqui seria do meu Synology NAS. No caso do meu Synology NAS, eu teria vários pacotes que eu poderia instalar, porque ele é muito mais fácil que você utilizar OpenMediaVal. E todos esses pacotes eu poderia instalar. Está todos instalados? Não, eu só instalo os que realmente eu preciso utilizar, o que eu utilizo mais vezes. Tais como o Hyper Backup, na qual eu faço backup, meus Media Server, tem os dois. No próximo vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre esses dois e por que eu tenho mais de um Media Server. Eu poderia fazer o Snapshot, eu poderia fazer o Load Station, Containers, eu utilizo muito Containers. Eu posso ter o Telescale direto, Synology Fotos e todos esses aplicativos montam meu dia a dia. Então, se por acaso eu for uma viagem, eu posso fazer o backup de todas as minhas fotos no meu Synology Fotos. Se por acaso eu quiser fazer o download de algumas informações, eu posso utilizar o meu Synology Drive e assim por diante. Então, tudo que você pode fazer vai ser de acordo com suas necessidades. O Google Drive Google acha que é melhor você ter seu storage, você ter os fotos deles e todos os seus docs e acabou. Mais nada. Se quer ter um sistema de stream, sim, você vai ter que pagar um stream específico para isso. Você quer ter um sistema de VPN, sim, você vai ter que pagar um sistema de VPN separado porque esse cloud não suporta isso. E nenhum desses clouds de dados não vão suportar essas informações. Daí você vai ter que pagar storage de um serviço, você vai ter que pagar VPN em outro serviço, você vai ter que pagar streaming em outro serviço, e daí tudo vai aumentando o custo. Além do mais, você consegue acessar todas as informações totalmente sem internet. Você pode, vamos supor, levar para um outro lugar, num lugar que você não tem internet e você continua tendo acesso às informações. Se por acaso a internet não seja tão rápida, você continua tendo acesso às informações na qual você colocou no seu servidor. A única desvantagem que eu ia falar é a questão de backup. Por quê? Você tem que fazer backup e você é responsável pelo próprio serviço. Se por acaso seu HDD falhar, você perdeu todas as informações e não vai ter o que fazer se você não fizer backup. Por isso mesmo que quando você vai para o Google ou você vai para um outro sistema de cloud, ele é muito mais fácil que você não se preocupa com nada. Simplesmente você vai lá, assina, coloca suas informações e está seguro. Quando você vai para a tua casa, você monta o próprio servidor, você é responsável de absolutamente tudo. E isso que seria um dos pontos negativos. Em 2025 ainda vale a pena montar seu próprio servidor, ainda vale a pena você construir esse sistema e utilizar ele de acordo com suas necessidades. Por quê? Flexibilidade, você vai ter mais controle dos seus gastos, você vai ter o controle das suas informações. Lógico, um custo inicial, porém, se você não quiser gastar energia nesse mês, você pode desligar seu servidor. Se por acaso você não quiser gastar, vamos supor, o pacote de cloud nesse mês, você não tem opção, você tem que continuar pagando independentemente. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!